saudações. Feliz em estar com vocês para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso da licenciatura de História, segundo semestre do ano de 2024 da Unimes Virtual. Para a gente iniciar o nosso trabalho, então eu gostaria de apresentar os colegas de grupo, identificar aqui os nossos colegas. Os nossos colegas são eu, Leonardo Olivo Neto, a Maria Vera Lúcia Lima Lourenço dos Anjos, nossa colega, Vinícius Alonso Fernandes, nosso terceiro colega, e a nossa professora orientadora é a professora mestre Clara Versiani dos Anjos Prado, a quem nós agradecemos pela atenção, pela orientação e pelo acompanhamento que nos fez para que esse trabalho pudesse ser realizado com tanta maestria e com tanta qualidade, assim nós julgamos. Bom, a nossa pesquisa foi, então, no sentido de buscar mulheres protagonistas em seus tempos dentro de uma região, e nós escolhemos a nossa região aqui da Baixada Santista, pelo fato da maioria das pessoas do grupo estarem aqui na região, e nós temos acesso e facilidade ao trabalho dessas protagonistas, dessas mulheres. Nós escolhemos, então, o seguinte título para o nosso trabalho, e escolhemos também duas protagonistas. O nosso título é O Protagonismo de Mulheres que Fizeram a Diferença em Seu Tempo na Cidade de Santos. E nós escolhemos duas mulheres. Uma delas é a educadora Anália Franco, que tem um trabalho bastante considerável aqui na cidade de Santos, e nós vamos falar dele no decorrer do trabalho. E escolhemos também a dona Maria Máximo, que também fez um trabalho excepcional na cidade, deixou equipamentos, assim como a Anália Franco também deixou, equipamentos que sobrevivem até os dias de hoje, ainda fazendo suas ações sociais, suas ações educativas. Então são duas mulheres que brilharam em suas épocas, e a gente vai esmiuçar tudo isso no decorrer do nosso TCC. Bom, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre Anália Franco, uma carioca, nascida em 1853, que migrou para o estado de São Paulo desde muito nova e resolveu estudar pedagogia e se formar professora. Desde cedo, logo que se formou, ela já sentiu o gosto pela pedagogia e abraçou a causa dos negros, dos menos favorecidos, lá na época da escravatura aqui no Brasil, e diante daquela lei do ventre livre, ela resolveu acolher então as crianças negras que eram deixadas de lado nas fazendas daquela época para ensiná-las a ler, ensiná-las a escrever, enfim, para alfabetizar essas crianças. O que ela gostava de fazer era juntar os negros e os brancos, já nesse período, filhos de imigrantes, nas mesmas salas, para fazer essa miscigenação e para que eles já entendessem que não há essa diferença de cor, não há essa diferença de religião. Ela foi também adepta da religião espírita através dos ensinamentos do Allan Kardec e foi muito ativa também nessa questão espiritual. E ela fundou mais de 100 creches para as pessoas carentes. E uma dessas creches está aqui, na cidade de Santos, e a gente vai mostrar foto dela logo mais. Ela fez o educandário Anália Franco aqui na nossa cidade, entre mais de 99 outras creches. Essa é a nossa querida Anália Franco, que é uma das grandes mulheres que a gente destaca aqui no nosso TCC. Bom, essa na verdade é a fachada, né, do educandário Anália Franco, que foi fundado em 1922 aqui na cidade de Santos. Inicialmente ele não estava nessa sede, que é essa da Avenida Ana Costa, né? Estava na Rua do Rosário, se não me engano, se não me falha a memória, e veio então para esse terreno que foi adquirido através de uma ajuda de uma loja maçônica que conseguiu o terreno e aí se instalou definitivamente o educandário Anália Franco. Esse educandário teve muita participação da própria Anália Franco, obviamente que ela não capitaneou toda a construção, mas esteve presente e por esse motivo, o nome do educandário faz homenagem a ela, essa educadora que nós acabamos de falar para vocês. Hoje, esse educandário ele trabalha em conjunto com a Secretaria da Educação, tem 81 funcionários e atende 306 crianças em período integral de maneira gratuita e dá desde a educação infantil, a pré-escola,
e fornece educação, alimentação, estadia, enfim. Ela abraça a sociedade carente de Santos de maneira excepcional e é uma das grandes obras deixadas pela Anália Franco, que até os dias de hoje está presente. Bom, vamos falar um pouquinho então agora de a Dona Maria Máximo, né? Conhecida como Maria Máximo, porém seu nome de batismo, Maria da Piedade, nascida em 1884, na cidade de Riodades, em Portugal, filha de Aurélio e de Ismênia de Jesus, um casal extremamente religioso. Aurélio foi pastor, depois se converteu à religião espírita, era médium e passou todos esses ensinamentos espíritas à sua filha, Maria da Piedade, né, Maria Máximo. Era uma pessoa extremamente culta, inteligente, aplicada aos estudos e veio ao Brasil para se tornar artista de teatro, onde ela conheceu um senhor chamado Miguel Máximo, seu esposo, e a partir dali eles criaram então uma relação fantástica de amor, de companheirismo, e criaram o casal chamado Duomax, que fez tantos espetáculos teatrais no Brasil todo, esteve nos grandes teatros, né? Aonde tivesse um grande teatro, estava lá o casal Duomax, trazendo as suas peças, várias peças, né? E eles então percorreram todo o nosso estado brasileiro, suas peças teatrais, levando alegria, levando entretenimento, levando diversão. Mas, de repente, através do seu pai, Aurélio, Maria Máximo recebeu um chamado espiritual, um chamado que dizia que ela deveria fazer algo mais. E o seu marido, Miguel Máximo, topou a história. Ele achou que seria de bom tamanho, de repente, fazer um trabalho social, entender como seria esse chamado. O pai Aurélio, pai de Maria Máximo, teria então falado para ela. Bom, e o casal Duomax resolve então se fixar na cidade de Santos e atender o chamado espiritual que o pai da Maria Máximo havia comentado com ela. Eles então resolvem criar um teatro-escola que se chamava Teatro-Escola Coisa Nossa e também um grupo de teatro, Grupo Allan Kardec, para encenar peças em prol, né, peças beneficentes, com recursos que seriam em prol do Centro Espírita que eles também fundaram, o Centro Espírita Ismênia de Jesus, que levava o nome da mãe de Maria Máximo. Eles passam então a fazer com que esse grupo de teatro, né, e o Teatro Escola comece a fazer receita para sustentar, para viabilizar o Centro Ismênia de Jesus, Centro Espírita Ismênia de Jesus, para ajudar as pessoas mais carentes. Eles tinham muito a ajuda do Centro Espanhol, né, na época, e o Centro Espanhol tinha interesse mais na questão dos espetáculos, os espetáculos de teatro. Quando eles perceberam, né, que esses espetáculos, que a receita desses espetáculos estava sendo revertida mais em prol do Centro Espírita Ismênia de Jesus e menos no retorno, né, a próprio financiamento de novas peças teatrais, o centro então começou a se retirar e o casal Duomax começou a se ver em uma enrascada financeira. Começaram a ter grandes problemas. O senhor Miguel Max ficou doente, ela então teve que se afastar das peças teatrais para cuidar do seu marido, né, do Miguel Máximo. O pai de Maria Máximo, via espiritual, continuava a mandar mensagens para ela que ela deveria fazer então a Casa dos Pobres para alimentar pessoas carentes da região e lhe indicou, inclusive isso tudo a nível espiritual, lhe indicou o terreno que ela deveria comprar, como ela deveria fazer a compra desse terreno, o que ela deveria vender dos seus bens pessoais para fazer tal aquisição, enfim. E assim caminhou Maria Máximo. Ela, em 1939, comprou o terreno para fazer a Casa dos Pobres, tá? Casa dos Pobres, que eu vou mostrar agora para vocês.
Essa é a Casa dos Pobres, essa edificação que fica no bairro da Vila Matias, em Santos. E essa Casa dos Pobres, ela tinha inicialmente um salão embaixo para 600 pessoas, e em cima ela tinha um berçário que atendia crianças carentes. Aí logo depois ela trouxe médicos, ela trouxe dentistas, ela fez a cozinha dos pobres, que eu também vou mostrar para vocês. Daí a cozinha dos pobres para fazer alimentação e promover a alimentação de pessoas carentes, tá? Isso foi por volta de 1940, quando também veio a óbito o marido de Maria Máximo, o senhor Miguel Máximo. Em 1943 veio a casa maternal, neste mesmo espaço da Casa dos Pobres, em 1943, que era uma creche, né, para atender também as crianças que estavam na pré-escola. Então, houve também a fundação da Casa Maternal, em 1943. Nesse mesmo período, houve a doação de um terreno em Ribeirão Pires, que está até hoje a subsede do Centro Ismênia de Jesus. Em 1947, há também a doação de um terreno onde foi fundada a escola Ordem e Progresso, que eu também vou mostrar para vocês agora nesse próximo slide. Essa é a escola espiritualista Ordem e Progresso, fundada ali na Avenida Conselheiro Nébias, né? Está lá até hoje. Todos esses prédios, todas essas instituições, esses equipamentos, mas todos eles fazem parte do conglomerado espiritualista da Ismênia de Jesus, né? Que é o nome da mãe da Maria Máxima. Todos estão em pleno vapor, ajudando pessoas carentes. O Centro Espiritualista Ismênia de Jesus, a cozinha, a Casa dos Pobres, a subsede, o berçário, tudo continua atendendo como foi idealizado Maria Máxima. E agora o infelizmente. Infelizmente, em 1949, a Maria Máximo faleceu e nos deixou, mas também deixou esse enorme legado de benfeitoria social e de luta, né? Luta contra essa distinção de gênero, distinção de classe, e que tanto fez pela cidade de Santos, assim também como a Anália Franco. Bom, e para finalizar o nosso trabalho de TCC, né, e tecer aqui as nossas considerações finais, eu acho que o mais interessante nesse trabalho, e num trabalho de TCC, é aquilo que a gente consegue adquirir, aquilo que a gente consegue assimilar, desenvolvimento da pesquisa do trabalho de TCC, do trabalho de conclusão de curso. E o que o trabalho nos fez a nível de enriquecimento cultural e de discernimento, fez para os três em igual tamanho. Então eu falo por eles, né, e para eles, com a consciência tranquila de que nós conseguimos enriquecer muito o nosso poder de discernir entre o certo e o errado, entre a luta de classe, né, principalmente nessa questão feminista, o tanto que grandes mulheres, e aqui nós citamos duas na nossa região apenas, mas tantas mulheres, tantas grandes mulheres que idealizaram, realizaram, concluíram, efetivaram grandes feitos, mesmo diante de tanto preconceito social, de tanto preconceito de ideologia, preconceitos de gênero. A igualdade é a pauta desse trabalho. E a consciência a essa igualdade é o que esse trabalho nos trouxe de bom. E hoje eu agradeço aos meus colegas, agradeço à nossa professora orientadora, agradeço à Universidade Unimes por nos proporcionar vivenciar esse trabalho. Muito obrigado.